de luz, nasce do amor. É isso. Eu vou fazer um breve comentário. Inicialmente, sobre o primeiro texto, prometer. Né? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. E aí é uma alerta, na realidade, de que promessa de facilidade a gente tem que refletir, que precisa desconfiar. Porque o próprio Mestre Jesus prometeu estudar para poder afastar-nos depois da terra. Primeiro, princípio ele, porque a gente costuma pensar no céu, né, lá em cima de tudo. Mas o que ele quer mostrar, né, é que toda a nossa transformação em direção ao amor, em direção à prática da caridade, que é o amor em ação, em direção a nos fortalecermos a travessia das dificuldades, essas vão vir. Então não vai existir, não adianta mostrar caminhos fáceis, porque não são eles que vão nos levar a situações favoráveis. Quando a gente pensa em grandes projetos, coisas absurdas, prometendo maravilhas, nós temos um pezinho atrás. Olhemos para quem está nos oferecendo. Preste atenção. Porque quando a gente leu na semana passada sobre capas, muitos são aqueles que vão usar capas para enganar. E às vezes eles mesmos se enganam. Como é que se pode falar em liberdade quando a gente está atrelado a essa escravo das coisas materiais, escravos do sentimento, não é? Então, tudo isso faz, né? E a gente não vai conseguir chegar ou evoluir para esse crescimento sem trabalho, sem suor, nada disso. Você pode olhar que tudo que a gente conquista, né, é através de dificuldades. Nada é fácil. Existem caminhos chamados fáceis, mas que nos levam a uma vida de medo, de insegurança, né? Tudo aquilo que a gente mistura com a corrupção, né? A corrupção que eu digo de tudo. Você trabalhar, ter um trabalho e não trabalhar adequadamente, você ter acesso ao poder e não exercer esse poder de forma correta, você ter uma função ou uma profissão que você não exerce adequadamente, você ter construído uma família, mas que você apenas teve a família e lá está, achando que alguém vai educar, alguém vai cuidar, fugindo das suas obrigações. Então, tudo isso, né, todas essas dificuldades, que se eu não as atravesso, eu vou estar descendo a ladeira, eu não vou estar subindo. Né? Aquele que vai compreender que esses obstáculos é que vão enriquecer nossa vida, que você, ao servir, pensar mais do outro do que em si mesmo, né? Você passa a ser digno de ser seguido e você segue adiante. Então, facilidades, prometer facilidades, nem o Cristo nos prometeu. A gente tem que vivenciar cada coisa que nos aparece. Coisas boas, coisas ruins. Mas quando as coisas parecem fáceis demais, fiquemos espertos, observemos.
Não quer dizer que você não possa ter direito, de repente, a ganhar na loteria. Não é isso. Duvido muito você ganhar sem jogar, né? A não ser que você ache um bilhete. Mas será que você jogando e não conquistando, né, é um castigo? Ou é porque aquela prova você ainda não está pronto, né, para vivenciar? São provas difíceis, né? Oferecendo maravilhas, né? Olha, vamos fazer assim um trabalho. Quando você vai ver, né, o trabalho é cheio de mutretas, de dificuldades, né? Então, vamos exercer nossas funções neste mundo como assim deve ser. E quando a melancolia surgir, aí no Evangelho ele alerta para a melancolia do espírito como saudoso, né? Saudoso da liberdade, né? Porque ele está encarcerado nesse corpo que não permite, né, você seguir, sentir-se livre, né? Mas, mesmo quando estamos, às vezes, liberados do corpo, a nossa mente ainda está arraigada, presa, né, a, a situações, né, a sentimentos. E aí você se torna melancólico. Da mesma forma que você se torna melancólico quando você se analisa, às vezes, das grandes dificuldades que a gente, às vezes, ainda está fragilizado, que a gente não consegue, né? Óbvio que quem ainda não está no processo de buscar a espiritualização, ele está só vivendo, né? E aí é por isso que ele procura alguma coisa que preencha o vazio existencial hoje tão comum. No mundo onde parece estar tudo tão acessível, tudo tão fácil, existe um vazio existencial tremendo, né, que só se preenche quando você vai em busca de você mesmo, da sua essência, quando você vai em busca de servir o outro. É aí que você começa. Quando você ouve o outro, você escuta a dor do outro, quando você sai do seu egoísmo, do seu lado egoico, né? Então, quando você começa a se desvencilhar disso, você vai em busca realmente e aí vai preenchendo, né, com esta sabedoria que é o amor. Como bem disse o texto. Porque sem o amor, a gente não consegue. Sem o amor, que eu digo, serviço, ação, né? Tá? E essa ação é no seu dia a dia, é na sua atividade diária, né? Não é aquele amor apaixonado. A gente não está falando em paixão aqui. A gente está falando do amor à vida, a valorizar esse presente que é essa oportunidade de aqui estar, de aprender mais coisas, de atravessar dificuldades, de se fortalecer espiritualmente e olhar para trás e dizer: eu estou conseguindo atravessar. E quando a gente se deixar envolver por, muitas vezes, uma tristeza, que a gente chama aqui a melancolia, né? Talvez, em parte, o espírito sinta saudade de casa, mas, em parte, também é não perceber como preencher esse sentimento, né, de vida, faltando alguma coisa. Então, eu vejo assim, esses dois textos, a gente ter cuidado e, ao mesmo tempo, a gente agir para preencher esse sentimento de melancolia. Porque se você se envolve nessa tristeza, é muito mais difícil você seguir adiante, né? E é por isso que a gente tem um índice muito grande, às vezes, de suicídio e boa parte de pessoas ou de nações fortes do ponto de vista material e do ponto de vista intelectual. Consegue tanta coisa,
mas o vazio continua lá. Então,